Olá, obrigado a você que lembrou de mim em pleno feriadão. E isso é bom. O direito penal é dinâmico e você, algumas vezes, tem que se lembrar de mim. O que está em voga esse final de semana, que fez com que você lembrasse de mim, minha caixa de mensagens ali, meu WhatsApp, me perguntando, professor, há crime no enredo da Gaviões da Fiel? Especificamente, os senhores estão me perguntando se ocorre a conduta prevista no artigo 208 do Código Penal. Vamos lá. O artigo 208 do Código Penal diz: escarnecer publicamente, por motivo de crença, função religiosa, impedir, perturbar cerimônia ou prática do culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. É perceptível que o artigo 208 apresenta basicamente três condutas. A primeira conduta é ultrajar alguém por motivo de religião. Ultrajar significa escarnecer, ridicularizar, achincalhar, mofar, troçar de alguém em razão de crença religiosa. Esta primeira parte do artigo 208 não está em discussão, não ocorre qualquer uma dessas hipóteses. A segunda conduta é impedimento ou perturbação de cerimônia ou culto religioso. Também não há dúvida, não havia culto no sambódromo, não houve impedimento de qualquer culto lá, não é lugar de culto, e também não houve perturbação, por consequência de qualquer que seja culto ou ato a ele relativo. Resta a terceira conduta, que talvez esta merecesse determinados cuidados, ou é que está gerando discussão. Vilipêndio de ato ou objeto de culto. Lembremos que lá o enredo da Gaviões da Fiel, ele apresentou a figura, segundo dizem, de Cristo que teria sido subjugado por Satanás. Por todos os escritos sagrados, especialmente a Bíblia Sagrada, é sabido que Cristo é vencedor. Cristo vence a Satanás. A teologia sistemática, inclusive, apresenta aquele plano, aquele quadro sintetizado da seguinte forma. No Jardim do Éden, Cristo venceu a Satanás. Portanto, inclusive com aquela profecia da semente da mulher, nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Aí disse que no deserto Satanás fugiu, foi vencido. No coração do homem ele foi expulso. No milênio ele será preso e no juízo final será lançado no lago do fogo. Então há esse quadro de forma bem sintética que é traçado muitas vezes na cristologia, em teologia sistemática. Pelo que qualquer que fosse a manifestação, com o diabo vencendo, seria visto com uma certa estranheza, como pareceu. Mas vamos aqui nos ater ao Código Penal, como diz. A conduta vilipendiar é desprezar, aviltar, menosprezar, desdenhar ou injuriar, tratar de modo ultrajante. Portanto, essa conduta pode ser por palavras, gestos ou escrito. De palavras, nada se diz lá. Também nada se escreveu. Vamos lá, gestos. Aquele gesto por si só representa a conduta do artigo 208? Não. Faltam-lhe elementos. Primeiro, muito do que se mostra e do que se diz são recortes. Nós não conseguimos, talvez, fazer uma análise completa
embora quando se vá vendo, é perceptível ali essa disputa bem e mal. Esse é o objetivo de um enredo. Por que isso é importante ser realçado? Porque, para a caracterização da conduta de 208, é preciso o chamado elemento subjetivo de tipo. Quando eu digo elemento subjetivo do tipo, você já sabe que eu estou falando do dolo. Então, a conduta vilipendiar, ela precisa isso. É necessário que o desprezo, o aviltamento, seja feito com a finalidade específica de, naturalmente, desdenhar de ato ou objeto de culto. O que é preciso observar aqui? Senhores, havia algum objeto de culto no sambódromo? Não havia. E eu reacendo um pouco a polêmica pelo seguinte fato. Cristãos basicamente se dividem em dois grandes grupos aqui no Brasil, evangélicos e católicos. Os senhores já sabem que evangélicos não são representados por imagens. O culto dos evangélicos, a crença é um Deus vivo e transcendente. Esse Deus não é representado por imagens. Isto tem uma ligação muito forte com o decálogo. Não farás para ti imagem de escultura daquilo que há no céu ou semelhante. Então, para os evangélicos, a representação por imagens é tida como idolatria. Logo, afasta-se qualquer hipótese de dizer que ali haveria algum objeto ou imagem referente ao culto dos evangélicos. Aos católicos também não o há. Por quê? Se o ator representa Jesus Cristo, mas ele não vai ao sambódromo consagrado como representante de Cristo. Ora, sem haver essa consagração, essa dedicação, não se pode considerar em hipótese alguma que aquele ator estivesse representando a Jesus Cristo, para efeitos do artigo 208. Por essa razão, não existe esse elemento subjetivo de querer, então, vilipendiar ato ou objeto do culto. Ressalto isso também, me reportando a parte também final que eu tive que assistir para poder dialogar contigo aqui, em que o Chico Pinheiro faz ali uma espécie de ratificação. Ele diz, quando eu fiz a descrição do momento do mestre Salas, eu disse que tratava-se do Santo Antão, mas na verdade era Jesus Cristo. E ele olha para o ator que representou, e o ator até aparentemente ele diz isso. E em seguida entra o carnavalesco dizendo a seguinte fala: não, o objetivo era chocar mesmo, mostrar essa disputa entre o bem e o mal. O que você enxerga ali? Se você dissesse que o carnavalesco é responsável, ele já está te dizendo que ele não tinha fim nenhum de menosprezar, desprezar qualquer religião, mas que o objetivo do enredo era mostrar a disputa entre o bem e o mal. Por essa razão, não se caracteriza a conduta do artigo 208 do Código Penal. Não há crime. Ora, quando eu estou dizendo que não há crime, você não me realce a qualquer dos lados. Se aceite ou se é reprovável, poderá até o ser, mas não no aspecto do Código Penal. Não houve ali a ofensa, na minha humilde opinião, da descrição prevista no artigo 208 do Código Penal. Portanto, o fato é atípico, carece de adequação. Qual seria essa adequação?
nós não temos os elementos do tipo penal para caracterizar essa conduta, especialmente o vilipêndio a ato ou objeto de culto, porque estes, de fato, não existem e não estão presentes ali no sambódromo e não há o elemento subjetivo do tipo. Portanto, não há crime. Esta é nossa humilde opinião, que poderá ser contraposta, mas naturalmente com fundamentações. Momentaneamente, nós nos inclinamos a esse entendimento. Obrigado, valeu a pena. Você acabou se lembrando de mim em pleno feriado, porque surgiu esse fato que inquietou a parcela da sociedade. Então, à luz do Código Penal, não há crime. Muito obrigado. Visite-nos sempre no canal, assista nossas aulas, nossas opiniões e não esqueça, convide outros a que se inscrevam nesse canal. Dê um like nos nossos vídeos. Se não só visualize os vídeos, dê um like. Ou até o dislike também, quando você entender que nós pisamos na bola. Dê-nos as suas sugestões. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Direito penal é isto, direito penal é dinâmica, direito penal é ponto de vista e nós estamos aí. Bom feriado a todos.